Pontuações massoréticas, shiur, lição. Shalom. Lekulam, shalom aleihim, shalom. A todos, a shalom seja convosco. A shalom Yahu, a shalom de Yahu, shalom, shalom. Sejam todos otimamente bem-vindos, né? Bishem Yahushua Amém, em o nome de Yahushua Amém. Postem os seus comentários, deixem o seu like e, sobretudo, inscrevam-se em o nosso canal oficial aqui em YouTube. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Pontuações massoréticas, sinais massoréticos, pontuações massoréticas, sinais massoréticos, sinais vocálicos, pontuações vocálicas, ou seja, equivale às vogais. Então, temos a vogal A, a vogal E, a vogal I, a vogal O e a vogal U. Naturalmente, 5 vogais. As vogais A, E, I, O, U. Então vamos à vogal A. A vogal longa, não é? É um Kemetz Gedul, que equivale a como se fosse uma cruz de Tamuz, sem a pontinha, não é? A cruz de Tamuz, onde morreu, na realidade, o nosso querido mestre Yahushua e ressuscitou. A cruz de Tamuz vazia significa que ele ressuscitou. A cruz que o nosso querido mestre Yahushua padeceu, não tinha aquela pontinha em cima, tá certo? Aquela pontinha em cima, não. Baruch Hashem é como a letra T maiúscula, não é? Baruch Hashem, Baruch Rabá. Então, esta pontuação equivale à vogal A, né? O Kemetz Gedol ou o Kemetz, tanto faz. Tudo equivale à vogal A, não é? Agora, esta aí foi a vogal longa. Agora vamos a uma vogal breve, da letra A, não é? Aqui temos o Kemetz Gedol ou Kemetz, né? Em forma de T, né? Como se fosse um Tzinho. Agora um dígito, né? Como se fosse um traço assim, em forma de dígito, tá? No sentido horizontal. Então representa a vogal A breve, não a vogal breve da letra A, que é o patar. Agora vamos às semivogais. As semivogais temos o cheval patar e o cheval kemetz, que é aqui o kemetz ketom. O cheval patar é 2 pontinhos, tá? O cheval patar são 2 pontinhos, um em cima do outro, né? É o cheval. E o patar é um tracinho, um dígito no lado esquerdo. 2 pontinhos e um tracinho equivale a uma semivogal, né? Da letra ou da vogal A. Na vogal A, o cheval patar corresponde a semivogal. E a outra semivogal é o cheval kemetz ou kemetz ketom. Baruch Hashem, Baruch Rabá, bendito seja o nome, bendito seja. Amém, 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 assim seja, amém. Então, esses 2 pontinhos e um tracinho é o cheval patar, tá bom? Ou 2 pontinhos, um em cima do outro, e um dígitozinho, lado esquerdo, ou um tracinho, é o cheval patar. E a outra semivogal é a cheval kemetz, que é 2 pontos, né, um em cima do outro, e a letra T, e o Tzinho. É o cheval kemetz, ou kemetz
keton. São as semivogais, né, da letra A, ou da vogal A. Agora na vogal E, né, ou vogal E, como queiram. Ou aqui em sul do Brasil pronunciam E, né? Então temos dois pontinhos, um do lado do outro, que é o tserê. Dois pontinhos, um do lado do outro, assim, horizontalmente. É o tserê. É a vogal longa da letra E, ou da vogal E. A vogal E longa, tserê. Agora a vogal breve é o segol. Segol são três pontinhos em forma de pirâmide, agora de cabeça para baixo, uma pirâmide de cabeça para baixo. Três pontinhos formando uma pirâmide de cabeça para baixo. É o segol. É uma vogal breve, né, da vogal E ou E. Agora vamos às semivogais. O cheval segol, né? Cheval segol, que é dois pontinhos, né, um em cima do outro, mais três pontinhos formando uma pirâmide de cabeça para baixo, uma pirâmide de cabeça para baixo do lado esquerdo. Então estes dois pontinhos, mais esses dois pontinhos, um em cima do outro, mais esses três pontinhos formando uma pirâmide de cabeça para baixo do lado esquerdo, é o cheval segol. É uma semivogal da vogal E, ou vogal E. É uma semivogal da vogal E. E a outra semivogal é o cheval, né? São dois pontinhos, um em cima do outro. Tá bom? Então, quando a gente vê dois pontinhos, né? Um do lado do outro, no sentido horizontal, ou um em cima do outro, corresponde à vogal E, mas isolado, sem acompanhamento, né? Porque se tiver acompanhamento, também pode corresponder à vogal E ou também à vogal A, como já falamos anterior, tá bom? Então, repetindo, a vogal E pode ser longa, breve ou semivogais. Longa, serê, dois pontos, horizontalmente um do lado do outro, né? Breve, três pontinhos formando uma pirâmide de cabeça para baixo, né? Cheval, que é dois pontinhos, né, um em cima do outro, e o cheval segol, que é dois pontinhos, um em cima do outro, mais o segol, né, que são três pontinhos formando uma pirâmide de cabeça para baixo do lado esquerdo, ok? Então isso aí a gente vai procurar deixar também na descrição, tudo mais, e bem como na imagem da miniatura, não é? Então, agora vamos à vogal I. Então ela não possui semivogais, tá certo? As vogais I, O ou U não possuem semivogais. As vogais I, O ou U só possuem vogais longas e breves, tá bom? Então, no caso da vogal O ou no caso da vogal O, ela só possui a vogal longa, não possui sequer a breve, tá bom? Então vamos seguir. Vogal I, né? Tem o hirik gedol, que é um pontinho embaixo da letra, tá? Então significa que tem o som da letra I, vogal longa, né? E a vogal I breve, não é? É um hirik keton, tá certo? Tem só o pontinho, hirik keton, só um pontinho, tá? E quando tem um pontinho embaixo da letra, o pontinho embaixo da letra iod, no caso, né? O pontinho embaixo da letra iod, então é uma vogal longa, é o hirik gedol. Então vamos para a vogal O ou vogal O. É o vav holen, por exemplo. Tem o som da vogal O ou vogal O, não é?
E o caso também só do Holland, não é? Ou Holland, em qualquer letra, não é? Tem o som da vogal em qualquer letra muda, não é? No Aleph, no Ain, Baruch Hashem. Então tem o som da vogal O, da vogal O. É um pontinho só, mas não é embaixo, ele é em cima. Esse pontinho já não é embaixo, é em cima. Então tem o som da vogal O ou da vogal O. E a vogal longa, né? No caso do Vav Holem, ou seja, um pontinho em cima por exemplo, da letra Vav. Então, é o Vav Holem, são vogais longas, tanto só o Holem, no Aleph ou no Aim, como o Vav Holem, né? No Vav, esses dois pontinhos que ficam acima de quaisquer letras mudas, né? Aim ou Aleph, Aleph ou Aim, e da letra Vav, não é? Em cima da letra Vav. Ambas têm o som da vogal O ou O, e só possuem esta vogal mesmo, vogal longa, tá? Tanto o Holem no Vav como o Holem no Aleph ou Aim, no Aim ou Aleph, possui o som da vogal O ou O. Possui o som da vogal O ou possui o som da vogal O. Agora vamos para o som da vogal U, tá? Que é o Vav Shuruk. Depois a gente vai fazer o resumo. É a vogal longa da vogal U, é o Vav Shuruk. Exemplo, nós temos o nome do Eterno, né? Yod Kemetz Gedol, Rei Vav Shuruk, Rei, ou seja, Vav Shuruk. Então a letra U, não é? Do nome do Eterno. E também no nome do Messias, né? Yod Kemetz Gedol, Rei Vav Shuruk. Olha aí o Shuruk de novo. Shem Kibbutz a empatar. Então aqui, ó, a vogal U, que é o Vav Shuruk, né? É um pontinho que não fica nem embaixo e nem em cima. Ele fica no meio, do lado esquerdo da letra. No caso da letra Vav, né? Do lado esquerdo, no meio, e do lado esquerdo da letra Vav, encontramos um pontinho, bem no meio. Esse pontinho tem o som da vogal U, Vav Shuruk, tá bom? Ou a vogal breve, já que não temos semivogais, né? A vogal breve, que são 3 pontinhos assim em forma de reticências. Agora, só que pegando uma diagonal da esquerda para a direita, assim, no sentido vertical, não é pegando uma diagonal, a bem da verdade, pegando uma diagonal, certo? Da esquerda para a direita, não é? Ou da direita para a esquerda, tanto faz, uma diagonal, tá certo? Nem é vertical e nem é horizontal, é uma diagonal. Então, nesta diagonal nós temos 3 pontinhos, não é? Como se fossem reticências, que é a letra Kibbutz, que equivale à vogal U. Então, na vogal U temos o Vav Shuruk ou Kibbutz, né? No caso do Vav, com aquele pontinho não é em cima nem embaixo, é no meio, no lado esquerdo da letra Vav. Então tem o som da vogal U, é a vogal longa, Vav Shuruk, e a vogal breve é o Kibbutz, que é esses 3 pontinhos pegando uma diagonal, para entender da esquerda para a direita, assim, uma diagonal nem é horizontal e nem é vertical, nem é horizontal, uma diagonal da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, tanto faz. Como se fossem 3 pontinhos, como se fossem reticências, né? 3 pontinhos. Então, quando vê 3 pontinhos assim, um do lado do outro, pegando uma diagonal, equivale à vogal breve U, ou o Vav Shuruk, como já falamos, que é também a vogal longa da letra U, ou da vogal U. Então, fazendo o resumo, não é? A vogal A é Kemetz Gedol, longa, Patar, breve, e as semivogais Sheval Patar e Sheval Kemetz ou Kemetz Keton. Na vogal E temos a vogal longa Tsere, a vogal breve Segol, a semivogal Sheval ou Sheval Segol.
a vogal I, a vogal longa, Hirik Gedol, ou a vogal breve, Hirik Ketom. A vogal O, né? Que é temos a vogal longa somente, ou as vogais longas, né? Que é o Vav Holem e o Holem. E a vogal U, que temos a vogal longa Vav Shuruk e a vogal breve Kibbutz. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. E como exemplo, aí nós temos o próprio nome do Eterno, né? Yud Kemetz Gedol Rei Vav Shuruk Rei, ou Yud Kemetz Rei Vav Shuruk Rei. Yud Kemetz Gedol, ou Yud Kemetz, né? Tem o som de, se escreve I-A, ou seja, Y-A, por causa do Kemetz, que é aquele Tzinho, não é? Maiúsculo, embaixo da letra Yud, por exemplo. Então, Yud Kemetz Gedol, ou Yud Kemetz Rei, equivale a Y-A-H, né? Que tem o som de IA, ou seja, das vogais IA, tá? Ou Y-A-H. Ou sem as pontuações, Yud Rei, Y-A-H. Baruch Hashem, por causa da pontuação vocálica Kemetz Gedol, ou Kemetz, que tem o som da vogal A, tá bom? Baruch Hashem, então, Yud Kemetz Gedol Rei Vav Shuruk. Então, o Vav a gente sabe que pode ser a letra V, né? O, no caso do Holem, ou U, não é? Se for um Shuruk. Então, no caso aí, ela tem o Shuruk, que é a letra U, porque toda vez que encontramos Yud Rei Vav é Yarro, né? Como já falamos a anterior, né? Vamos citar aqui alguns exemplos, né? Yahudi, judeu, Yud Rei Vav Dalet Yud. Yahudim, judeus, Yud Rei Vav Dalet Yud Mensoft. É o plural, né? Tivemos o singular plus. Yahudi, Yahudim, significa, metaforicamente, povo de Yarro. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome. Então, regra gramatical hebraica, toda vez que encontramos Yud Rei Vav, a pronúncia é Yarro. Ponto, e ponto final, tá bom? E depois temos a letra Rei, ou seja, Yud Rei Vav, Yud Kemetz Gedol Rei Vav Shuruk Rei. Esta letra Rei, quando vem no final da palavra, ela é muda, representando o nosso querido mestre Yahuwah, que morreu como um cordeiro mudo. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome, bendito seja. Eu quero aqui, antes de partir para o nome do Messias, observa as pessoas que querem ou desejam aprender hebraico, né? Que o macete todinho, o bizu, né? Consiste Be'alef Bet, né? Ou em alfabeto, mais as pontuações maçoréticas. Você aprendendo, decorando e aprendendo. Não adianta só decorar, você tem que aprender. Aprender ainda é melhor que decorar, tá bom? Porque existe isso, né? Mas decorar também é bom, também ajuda. Baruch Hashem, Baruch Haba, bendito seja o nome. No shiur anterior tivemos, né, o estudo sobre o alfabeto hebraico, né? O Aleph Bet, e agora estamos tendo o estudo sobre as pontuações vocálicas, ou os sinais vocálicos, ou as vogais. Baruch Hashem. Então, no caso do nome do Messias, né? Yud Rei Vav Shem Aim, ou Yud Kemetz Gedol Rei Vav Shuruk Shem Kibbutz Aim Patar, ou Yud Kemetz Rei Vav Shuruk Shem Kibbutz Aim Patar, ou ainda Yud Rei Vav Shem Aim Yahushua. Então, Yud é a letra Y, que tem o som da vogal I, né?
o Kemetz Gedol ou Kemetz, que tem o som da vogal A, então fica IA, se escreve YA, mas tem o som de IA. Então o Yud Kemetz Gedol ou Yud Kemetz Rei se escreve YAH, que tem o som de IA, ou das vogais I e A, ou seja, das vogais I, A. IA. Se escreve YAH. Yud Kemetz Gedol ou Yud Kemetz Rei Vav Shuruk corresponde, ou escreve-se, né? YAHU, não é? Se não, vejamos, como já vimos no caso anterior do nome do Eterno, Yud Kemetz Gedol ou Yud Kemetz, e a Rei H, ou seja, Y, Yud Kemetz ou Yud Kemetz Gedol, YA. Rei, Y, mais o Rei, né, que é o H, aí fica Yud Kemetz Gedol ou Yud Kemetz Rei ou Yud Rei, fica YAH, porque a letra é aquele Tzinho, né, que é o Kemetz Gedol ou Kemetz, que mais parece um Tzinho maiúsculo, fica embaixo da letra Yud, no caso do nome do Eterno e do Messias, corresponde à vogal A. Então, Yud Kemetz Gedol ou Yud Kemetz Rei se escreve, repito, YAH. E Yud Kemetz Gedol ou Yud Kemetz Rei Vav Shuruk se escreve, né, YAHU, ou seja, se não, vejamos, Yud, Y, Kemetz, A, Rei, H, Vav Shuruk, U, ou seja, Yud Kemetz Gedol ou Yud Kemetz Rei Vav Shuruk, ou Yud Kemetz Rei Vav Shuruk, ou Yud Rei Vav, tá certo? Corresponde às letras YAHU. Toda vez que observamos as letras Yud Rei Vav, é Yahu, ou seja, YAHU. Isto é a transliteração oficial e internacional. A transliteração internacional e oficial. Baruch Hashem, como a gente sabe, o nosso povo escreve diferente para ocultar Hashem Kedosh, Hashem Gedol, como já falamos anterior, né? Estamos careca de falar estas questões. Então aí parte para a letra Shin, que tem um ponto diacrítico no lado direito, portanto corresponde a SH, e não tem o ponto diacrítico no lado esquerdo, acima do lado esquerdo. Portanto não tem o som da letra S, e sim SH. Então Shin Kibbutz, né? Ou seja, SHU, ou seja, já temos YAHU, SHU, e agora Aim Patar corresponde à vogal A, uma vez que a letra Aim é muda, e o Patar dá o som da letra A, tá bom? Então, Yahushua, Yud Rei Vav Shem Aim, ou seja, YAHU, SHUA, Yahushua, que é o nome teofórico de seu pai, Yahu, Yud Rei Vav Rei, Yahu, seja no paleo-hebraico ou no hebraico moderno, não é? YHVWH, YHWH, YHVH, YHVVH, YHUH, YHUUH, não é? No paleo-hebraico ou no hebraico moderno, a transliteração internacional é YAHUH, não é? Yahu. E no caso do filho, Yahushua, que é o nome teofórico do seu pai Yahu. O nome teofórico é o nome que deriva de outro nome. Geralmente, os filhos possuem os nomes teofóricos dos seus respectivos pais. Exemplo, me desculpe se houver alguma coincidência, não é? Não houve nenhuma intenção, ok? Francisco José Menezes é o pai. E Francisco José Menezes, filho,
é o filho, ou Francisco José Menezes Júnior é o filho. Tá bom? Então, salvo exceções, né, de filhos bastardos, etc., geralmente os filhos possuem os nomes teofóricos dos seus respectivos pais. No caso, Yahushua é o nome teofórico de Yahoo, né? Yeshua, ou qualquer outro nome, ou Yeshua, tá? Não é o nome teofórico do nosso Pai das Luzes, do nosso Pai Celestial. Então aqui estamos acabando, né, mais um shiur, né, sobre as pontuações massoréticas, tá certo? Os sinais massoréticos, as pontuações vocálicas, os sinais vocálicos, Baruch, ou sejam, né, as vogais, tá? As 5 vogais B, Aleph, Bet, né? Em alfabeto hebraico. Ok, então a todos, shalom, shalom.